Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, como Ele sempre nos ensina. Filhinhos, vós já sois vencedores, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já venceste os anticristos, os falsos profetas, os que dizem que são apóstolos e não são. Vós sois aqueles que já sois vencedores, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, assim como todo aquele que persevera segundo o Espírito, já é vencedor em Cristo Jesus, porque maior do que está em nós. Cabe a nós usar do poder e da autoridade que Ele nos concede para expulsar os principados e as potestades, né? Da qual Ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Davi é um exemplo de quem foi vencedor em Cristo, né? Ele tinha um escudo, ele usava o escudo como defesa, o escudo da fé. Ele é aquele que falava com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, porque a Bíblia diz que homens de fé falavam face a face com Deus e ninguém nunca viu a Deus, a não ser por aquele que revela a face de Deus. Cristo, ungido de Deus na antiga aliança, e Jesus Cristo na nova aliança. Davi dizia que via o meu Senhor dizer a meu Senhor, ele via o céu aberto e dizer ao meu Senhor, Senhor com letras todas maiúsculas, ao meu Senhor com a primeira maiúscula, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei da glória. O Senhor, o Altíssimo, dizia, assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E assim, Davi confiava no seu escudo, usava o escudo da fé. Ele não confiava nas armas de guerra, nos cavalos de guerra, nas suas espadas, né? Ele confiava no braço forte do Senhor, na sua mão poderosa, da qual lhe concedia. E ele tinha que ter obediência para alcançar a vitória. Sempre consultava o Senhor antes de ir a uma batalha, né? Deus é aquele que nos direciona dia após dia, como comportarmos, as atitudes, tudo através do Espírito Santo. Ele nos adverte, ele nos adverte através do seu Espírito para conduzirmos bem e sermos vitoriosos. Para isso é necessário ter obediência. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Obediência ao Espírito. A obediência ao Espírito Santo nos mantém no caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos ensina a vencer as batalhas pelo amor, né? Tudo opera segundo o amor. Obediência, amor, são chaves, né? Que nós devemos, através delas se abre porta, né? E através delas também, como Jesus disse, a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha também ninguém abre. A desobediência e as brigas, as dissensões daqueles que o amam, acaba se fechando a porta, né? A porta da graça. E para alguns já não há esperança, aqueles que um dia alcançaram pela fé e hoje naufragaram. Hoje os seus discursos são somente dissensões, ódios, brigas, iras, como a Bíblia nos fala dos herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo. Na verdade estão focados somente segundo o padrão deste mundo, amoldaram segundo o sistema do mundo
e destituídos estão da glória de Deus, porque ele disse, né, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Mas o bom soldado em Cristo, ele milita em Cristo, ele não volta às atividades civis de outrora, ele permanece na batalha, ele permanece no campo, pelejando, em vigilância, em oração, né, orando para que as almas venham a se converter, porque através do anúncio do Evangelho é que gera a conversão de almas, que gera arrependimento, coração quebrantado, do qual ele não despreza e faz moradas. Tudo operar é segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz que até a oração dos ímpios é abominável, ele não ouve, ele não recebe. Louvores somente com abrir de boca e coração distante, né, sem o entendimento do alto, do qual não se dizia do mal, ele está a ponto de vomitar. Levantar mãos ao alto, ele é aquele que sonda o entendimento do coração e vê que as mãos estão contaminadas de sangue de inocente, por conta das heresias que têm se propagado, e ao invés de aproximar as almas de Deus, tem distanciado cada vez mais. Embora falam um discurso onde se justificam a si mesmos, né? Onde buscam honra e glórias de homens, mas como Jesus disse, se assim procedo, nada sou, nada posso, né? O Pai o glorificou, ele mesmo diz: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava da primeira vez, quando ele ali estava no seio do Pai, a sabedoria gerada, a nossa maior riqueza, da qual Jesus, quando lhe perguntam, o chamam de bom mestre, ele diz: por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos, né? Guarda em seus corações e os pratica, e assim tudo lhe sucederá bem. Por isso que Davi era bem sucedido em tuas batalhas. Mas também sabemos que houve tempos onde ele caiu, no pecado, na transgressão, por não ouvir as advertências do Espírito Santo, perseverou ali naquela empreitada com Batseba, cometendo um adultério e ainda favorecendo um homicídio a Urias, no qual, quando o profeta Natan vem exortá-lo, né, o pecado traz cegueira, né, ele acaba condenando quando Natan exorta ali através que um homem que tinha uma cordeirinha, né, e ele acaba condenando-se a si mesmo. E Natan, pela cegueira que ele ali estava, o exorta abertamente, né, e diz: Davi, este alguém é tu. E ele confessa no Salmo 51, né, pequei somente contra ti, fiz mal o que é diante dos teus olhos. Ali veio os momentos de vergonha, veio os momentos de nudez. Aquilo que ele fez ocultamente foi revelado por todo Israel. Veio a vergonha, veio as consequências, veio a morte daquela criança, né, do qual Deus não permitiu que ela viesse a prosperar por conta do fruto do pecado, da qual ele jejuou, mas mesmo assim o Senhor não lhe escutou, porque já estava definido. O que o Senhor já empenha na palavra, ali ele já não voltou atrás, né? Mas ele usou da misericórdia com ele, né? Tu não morrerás. E ele perseverou os demais dias, né? Porque a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto o caso de Urias. Houve o caso também de um censo, né, que ele fez,
que não era para fazer. Ele agiu num espírito afobado, um espírito do erro, né? Não ouviu ali o profeta. Assim, nós devemos perseverar segundo o espírito reto, o espírito inabalável. Porque o pecador penitente, né, aquele que é avisado e persevera no erro, né, a este grande é a queda, grande é a ruína, né? Porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia, em benignidade, mas Ele a usa como a querca, assim como Ele disse com Moisés. Ele é aquele que, quando ele fica indignado, né, pecador penitente, que persiste, a Bíblia diz que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, né? E muitos têm distanciado as almas, muitos têm feito a obra, o alicerce já foi lançado, que é o Evangelho, né? Todo tem que edificar segundo o Evangelho. Mas se edifica sobre outro fundamento, palha, feno, ouro, prata, né, acaba se tornando um objeto de escárnio, de zombação, né, porque confia em seus deuses que são impossíveis de o salvar e ainda desencaminha a muitos. Porque temos que operar segundo a fé, temos que operar segundo as obras de justiça, da qual acompanharão a nossa alma juntamente para aquele dia, aquela hora, que somente o Pai sabe, né? O tribunal de Cristo. Sabemos que Jesus Cristo é aquele que está com o governo com os seus ombros, é aquele que está aplanando os caminhos, né? Entulhando os vales, aplanando os montes, através do anjo do concerto para a sua vinda. E então, quando ele aplanar tudo e haver justiça na terra, onde há injustiça haverá justiça, e então virá o fim. Ele entregará tudo ao Pai e virá na nuvem com a glória do Pai Todo-Poderoso, com os seus anjos. Porque assim como no momento da sua maior fraqueza, ele foi crucificado, morto, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou na sua maior força. E ele é aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que está nos tempos de indignação, né, nos tempos de ira, está de pé no centro do trono, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz para aqueles que depositam a confiança nele. Mas para alguns ele está como que de pé, como quem pisa uva nos lagares, e as suas vestes do linho fino, brancas, salpicadas de sangue, porque há tempos da ira do Cordeiro, justamente por conta dos filhos da desobediência, do qual ele se opõe. O ministério da iniquidade, do qual ele diz que por um tempo eles até venceriam os seus santos, né? Porque Deus, na sua imparcialidade, ele permite, né? Assim como naquele momento onde havia que Cristo padecesse, houve um momento onde as trevas operaram, houve uma permissão de Deus, né? Assim como houve um tempo onde as trevas imperaram, assim também há um momento onde a luz vem a operar, né? Da qual nós a seguimos, porque está escrito: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque suas obras são más. Chegou o tempo daqueles que perseveram segundo a luz, governar, né, um povo com justiça, com equidade, com a imparcialidade,
porque o amor de muitos esfriaram, né? Tempos de apostasia, de esfriamento, tempos onde amoldaram os seus ouvidos somente com aquilo que lhe agradava e perderam o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Aqueles que um dia alcançaram pela fé os dons irrevogáveis, hoje zombam publicamente do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E com isso vem a ira do Cordeiro, né? Ele ira, fica indignado, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido do Altíssimo, Cristo, né? Porque ele tem um fogo, né, consumidor, um fogo que prova a qualidade das obras de cada um. E aqueles que perseveram segundo a sua justiça, cada vez são mais refinados e purificados pelo seu fogo, né? Porque a Bíblia diz que ainda que os rios submergirem, não se afogarão, ainda que passem pelo fogo, não se queimarão, porque estão sendo purificados, refinados segundo a palavra, segundo o lavar da palavra, segundo o fogo, né? Porque agora é pelo fogo, o batismo de fogo, do qual ele dizia que desejava muito passar ainda por um batismo, o cálice do qual eles diziam que podiam beber, e Jesus disse a eles: vós não podeis, porque ele era a primícia daquele cálice, mas após mim, aquele que perseverar até o fim, né, também bebe do cálice, carrega a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue o Mestre, porque ninguém passa adiante do seu Mestre. Ele nos diz, né, não vos chamos mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Assim ele é aquele que revela a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, como está escrito: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós conhecemos a sua verdade, dia após dia, nós perseveramos nos atos de justiça, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. E em mais um dia, perseverança, marchando como bom soldado em Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.